Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para trazer para vocês que o Flamengo poderia ter perdido uma de suas joias. Pois é, Flamengo recusa proposta do Wolverhampton por Vitor Hugo. Jogador que é muito utilizado por Sampaoli, quer permanecer para se tornar ídolo. Saiba valores que ingleses ofereceram. O Wolverhampton da Inglaterra fez contato com o Flamengo para tentar contratar o meio-atacante Vitor Hugo, de 19 anos. A proposta foi de 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, e o Fla teria direito a 20% de uma transferência futura. Essa informação está lá no site do Globoesporte.com. Bom, o time do ex-rubro-negro João Gomes se aproximou depois de vender Matheus Nunes para o Manchester City. Vitor e Flamengo acreditaram que não era uma boa hora para negociar. Vitor Hugo, como uma das principais joias do Flamengo, quer ser protagonista e conquistar títulos nessa condição. Sua família e seu staff também pensam dessa maneira. Vitor Hugo já ganhou Libertadores e Copa do Brasil, mas quer levantar essas taças sendo protagonista, tá? E ele quer se tornar ídolo da nação rubro-negra. Olha, eu acho isso uma coisa muito louvável do Vitor Hugo. E, assim, Vitor Hugo estreou no Flamengo no ano passado, no time profissional, e já jogando muito bem, fazendo alguns poucos gols, né? Mas fazendo gols e sendo até importante nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado. E nesse ano ele está sendo até mais importante porque até com uma certa falta de alguns jogadores, por exemplo, Vidal saiu, João Gomes saiu, né? Ali no meio-campo, e o Flamengo não repôs tantos jogadores assim, o Flamengo só contratou o Alan, por exemplo, para ser volante, o Vitor Hugo está aí sendo bastante utilizado e sendo muito importante no ano, já que o Sampaoli demonstrou já que gosta muito do futebol dele. Bom, por outro lado, o Flamengo acredita que Vitor Hugo tem um potencial enorme de crescimento. Eu também, tá? Eu também, e acho que muitos torcedores do Flamengo acreditam nesse potencial de crescimento do Vitor Hugo, porque ele tem talento, ele tem um refino técnico com a bola, que é uma coisa muito legal de se ver, o Vitor Hugo, tá? O clube superou em muito a meta de vendas de 2023. O Flamengo arrecadou quase 300 milhões de reais com transferências, e o valor que o orçamento estipulava era de somente 61,4 milhões de reais. Aí eu vou criticar um pouquinho, porque, assim, 300 milhões de reais, mas muitos desses milhões foram com vendas de jovens jogadores, né? Então, o Flamengo, eu acho que ele precisa parar de vender somente jogadores jovens e começar aí, por exemplo, tem uma proposta, sei lá, pro Gabigol, pro Bruno Henrique, né? Pro Gerson, parar, analisar com carinho, se for o caso, vender ou não. E esses jovens, eu acho que, assim, dependendo do valor, eu acho que o Flamengo é bom o Flamengo fazer o que fez agora com o Vitor Hugo. Não vender, segurar um pouquinho mais, aí de repente ficar mais um ano, e aí sim valorizar e vender no ano que vem, para poder aí ter um lucro maior, tá? Bom, um dos jogadores mais jovens do time profissional, Vitor Hugo, passou a ser uma espécie de 12º jogador do time, treinado por Sampaoli. Por isso que eu tô falando, o Vitor Hugo passou a ser um jogador muito importante no time armado pelo Sampaoli.
Quando ele não joga de início, o Sampaoli sempre o coloca ali do meio para o final do segundo tempo. É uma alteração já encaminhada, já certa, que o Sampaoli vai fazer. Participou o Vitor Hugo de 30 dos 34 jogos com o treinador, 14 como titular. Vitor Hugo fez 3 gols, 2 deles em Libertadores, e o outro foi para salvar de uma derrota que seria vexatória no Maracanã pelo Brasileirão, né? Pois é, aquele Flamengo 1, América Mineiro também 1, gol de cabeça do Vitor Hugo. O argentino já se demonstrou fã do futebol da joia algumas vezes nas coletivas. Pois é, o Sampaoli, sempre que se refere ao Vitor Hugo, se refere com muito carinho. Nascido em 11 de maio de 2004, Vitor Hugo tem 71 jogos e 6 gols marcados pelo Flamengo. Vitor Hugo tem contrato válido até o dia 12 de julho de 2027. E aí, galera, o que vocês acham do futebol do Vitor Hugo? Vale a pena o Flamengo ficar mais um ano a princípio com ele? Ou valeria a pena vendê-lo agora por 20 milhões de euros? Eu acho que, de repente, valeria ficar mais um ano, valorizar um pouquinho mais, entendeu? E aí sim, no ano que vem, vender. Bom, você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, aumente o nosso engajamento, por favor.